A turma do Supremo Tribunal Federal decidiu de maneira unânime pela suspensão das atividades do X, o antigo Twitter, aqui no Brasil. Os últimos a acompanharem o voto do ministro Alexandre de Moraes foram os ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia. Antes, os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino tinham seguido o relator. Segundo Moraes, a rede social comandada pelo bilionário Elon Musk é usada para a divulgação de vários discursos de ódio, atentados à democracia, incitação ao desrespeito ao Poder Judiciário Nacional. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 2 de setembro de 2024, são 18 horas e 30 minutos. A humilhação foi tão grande que o bilionário mimado passou a vergonha alheia de ameaçar confiscar o avião da presidência da República do Brasil. Após mentiras e distorções de setores da imprensa brasileira sobre a situação legal envolvendo a rede social X, o Supremo Tribunal Federal mandou duros recados não só ao bilionário, mas aos setores que tentam distorcer os ditames da lei. A comparação entre Brasil e países como Índia, China, Irã ou Rússia é descabida. As situações são totalmente distintas entre nós e esses países. Em primeiro lugar, se esses países censuram X, entre outras redes ocidentais, os Estados Unidos querem censurar o TikTok e a Europa censurou os canais russos Russian Today e Sputnik News. Em segundo lugar, todos esses países censuram por motivos ideológicos, mas nós não. O STF suspendeu o X porque a empresa se recusou a cumprir leis brasileiras, apesar de acatar leis idênticas em países como China ou Índia, entre outros. O que importa é que o STF deu uma lição não só em Musk, mas também em seus bajuladores na mídia brasileira, entre políticos e entre a classe jurídica. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O STF confirmou a decisão que suspendeu o X em todo o país por unanimidade. A primeira turma referendou essa medida adotada pelo ministro Alexandre de Moraes, conferindo a ele muita força. E quanto mais porque os votos dos ministros que endossaram a decisão de Moraes foram duríssimos, como você vai ver nessa edição. Os 5 recados da primeira turma no julgamento que confirmou a decisão de Moraes foram duríssimos. Os ministros destacaram descumprimento de decisões e necessidade de regulamentação de redes sociais. Ao confirmarem por unanimidade a decisão que suspendeu o funcionamento da rede social X no Brasil, os ministros da primeira turma do Supremo destacaram que a empresa vinha descumprindo decisões judiciais e mandaram alguns recados. Primeiro, sobre o descumprimento de decisões. O Zanin afirmou em seu voto que o reiterado descumprimento de decisões proferidas pelo Supremo, pelo X, foi devidamente comprovado e que isso é extremamente grave. O ministro acrescentou que compete ao judiciário determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da lei. Carmen Lúcia afirmou que o descumprimento reiterado e infundado do direito brasileiro e da legislação nacional há de receber a resposta judicial coerente. O Flávio Dino, que proferiu um dos votos mais duros, talvez o mais duro, também citou esse ponto e destacou que a parte que descumpre dolosamente a decisão do Poder Judiciário parece considerar-se acima do império da lei. Depois acrescentou que é poder-dever do juiz atuar para garantir a incontrastável força do sistema legal. Na sua decisão de sexta-feira, Moraes já havia citado o desrespeito à lei brasileira. Liberdade de expressão. Os ministros destacaram que a liberdade de expressão, um dos principais argumentos utilizados contra a suspensão, não é absoluta e deve ser combinada com outros princípios. Dino declarou que a liberdade de expressão é um direito fundamental que está umbilicalmente ligado ao dever de responsabilidade, que o primeiro não vive sem o segundo e vice-versa, em recíproca limitação aos seus contornos de um e de outro.
Moraes afirmou que o dono do X, o empresário Elon Musk, confunde liberdade de expressão com uma inexistente liberdade de agressão, além de também confundir censura com proibição constitucional, discurso de ódio e de incitação a atos antidemocráticos. E sobre a regulamentação das redes sociais, o Dino citou um inaceitável paradoxo: as redes sociais podem estabelecer seus próprios termos de uso, mas quando o Estado tenta aplicar a Constituição e as leis no âmbito dessa plataforma, existe a absurda imputação de que se cuida de censura. Por isso o ministro defendeu que uma governança digital pública para controlar um cenário de monopolização e concentração de poder nas mãos de poucas empresas. Moraes citou legislações de outros países, como da União Europeia e da Austrália, por exemplo. Zanin destacou que o Marco Civil da Internet já prevê sanções a empresas que descumprirem regras. Um recado direto a Elon Musk, que é a pessoa mais rica do mundo. Dino afirmou que o poder econômico e o tamanho da conta bancária não fazem nascer uma esdrúxula imunidade de jurisdição. Zanin, por sua vez, diz que ninguém pode pretender desenvolver suas atividades no Brasil sem observar as nossas leis. E tanto o Dino quanto o Zanin destacaram que a determinação pode ser revista caso o X mude de postura. O Barroso, inclusive, disse que a suspensão do X no Brasil não tem nada de excepcional. O presidente do STF disse calmamente que há uma politização indevida do assunto, condenou o descumprimento de decisões judiciais por parte da plataforma e disse que não há nada de excepcional, repito, na decisão adotada pelo Alexandre de Moraes. Barroso disse que há uma politização indevida do assunto, mas deixou claro que não há espaço nas leis para que uma empresa internacional decida que ordens quer acatar, que ordens judiciais quer acatar e quais não quer. Inclusive, houve um jantar do Alexandre de Moraes logo após a suspensão do X e na sexta-feira incluiu o ministro indicado por Bolsonaro, inclusive Cássio Nunes Marques estava lá. E o assunto X não foi comentado para evitar, porque havia umas 30 pessoas no local, então o Alexandre Moraes achou melhor não comentar. A Starlink, inclusive, acaba de entrar com um novo recurso para recuperar o acesso às contas bancárias. A Starlink recorreu ao plenário do STF, agora que os 11 ministros decidindo, porque há ministros que querem devolver a conta bancária da Starlink. Basicamente, esses ministros são Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux. São esses três. E, na verdade, o Supremo tem 11 membros, então eles vão tomar mais uma lapada. O Musk ameaçou o Lula, ameaçou um confisco recíproco. Espero que goste de voar em avião comercial. Como é que ele vai fazer isso? É simples. Ele vai tentar, na justiça americana, pedir confisco de ativos brasileiros, o que seria um ato contra o Brasil que poderia até caber se o Donald Trump se tornasse presidente dos Estados Unidos, mas só lá no ano que vem. Nesse atual governo, a Suprema Corte de Justiça dos Estados Unidos dificilmente vai cometer uma agressão contra o Brasil desse tipo, confiscando bens do Estado brasileiro para devolver a um bilionário turrão que inclusive não é unanimidade nem dentro dos Estados Unidos. E soberania e respeito às leis foi a tônica das respostas dos ministros do STF. O Flávio Dino e a Carmen Lúcia deram os votos mais duros. Um brasileiro poderia atuar em qualquer outro estado soberano desprezando o descumprimento de seu ordenamento jurídico e as ordens judiciais exaradas pelos seus respectivos juízes, questionou a magistrada. E aí você tem os votos de cada um deles aqui, que não dá para ler agora. O Moraes citou tentativas de intimar o X, o Fux rechaçou punições a pessoas físicas e jurídicas
mas acompanhou o voto do Moraes. O Flávio Dino diz que empresas não podem decidir quais leis valem no Brasil. A Carmen Lúcia diz que o Brasil não pode ser soberano só para brasileiros. O Brasil é soberano dentro do seu território, nos assuntos que nos interessam. Cristiano Zanin lembrou o descumprimento reiterado das decisões pelo X, e é isso. Bom, além disso, a Starlink pode perder autorização para prestar serviço no Brasil, diz o presidente da Anatel. E a rede social que está ganhando a corrida para substituir o X fez um levantamento aí, foi feito um levantamento e tudo indica que a Blue Sky, na qual o Blog da Cidadania já está, aponta que essa Blue Sky deve ser a plataforma que vai herdar o grosso do público do Twitter. Aqui você já pode ver a conta do Blog da Cidadania na Blue Sky. O endereço é esse aqui, @eduguin.bsky.social. Eu vou deixar esse endereço na descrição do vídeo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.